O vídeo de hoje é para falar sobre a importância dos relacionamentos nas vendas. As vendas muitas vezes acontecem em um ambiente que não necessariamente é um ambiente formal ou um ambiente controlado, ou que você consegue saber exatamente tudo que vai acontecer, consegue calcular cada passo seu, consegue que as coisas tenham uma ordem de começo, meio e fim. Na vida real, as vendas elas não acontecem assim. A não ser que você tenha uma loja e que nessa loja tenha, né, um ciclo ali da pessoa entrar e olhar a prateleira e pedir uma informação, verificar o preço e sair. Nesse tipo de ambiente, sim, tem uma lógica, uma ordem. Mas quando você pensa num formato mais de vendas corporativas ou de vendas que tem um ciclo mais longo, que são as vendas, né, que a gente fala do livro Spin Selling. Então, esse tipo de venda, ela começa no ponto A e ela termina no ponto G. Não necessariamente ela começa no ponto A e termina no ponto B. É uma coisa lenta, é uma coisa devagar. Se você tem uma habilidade específica ou várias habilidades específicas, saiba que você pode usar isso a seu favor para conquistar clientes, para fortalecer a sua rede de relacionamentos, para usar isso como uma ferramenta sua de vantagem competitiva no universo das vendas. Hoje eu reparei uma coisa muito legal. Eu tenho um grupo de pessoas que a gente se reúne, um grupo de amigos, e a gente faz jantares mensais, né? Esse grupo tem várias pessoas de diferentes backgrounds. Tem gente do mercado financeiro, tem artista, DJ, pessoas do mercado de ads, agência, anúncios, mercado de cloud, streaming, escritor, tem eu, né, no mundo das big techs, pessoas que trabalham no mundo dos esportes. É um, é um leque de pessoas tão diferentes. Só de estar junto com essas pessoas, eu já aprendo muito sobre vendas, ouvindo as histórias dessas pessoas. E se você quiser construir relacionamentos sólidos, duradouros com seus amigos, fazer amigos e influenciar pessoas, você precisa ouvir as pessoas. Ao invés de só falar, 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 ouve as pessoas. Ouve o que essas pessoas têm para te dizer, ouve as histórias dessas pessoas. Você vai perceber que quando a gente fala de vendas, a venda em si é o que menos importa durante o processo. A gente estava aqui, eu convidei esses amigos para virem aqui na minha casa. Ah, tem um médico também. Então convidei e todos eles têm alguma coisa em comum, todos eles são negros. Eu convidei todos eles para vir aqui na minha casa, fiz um risoto, uma entrada principal, uma sobremesa, preparei com o maior carinho. Meu, cozinhar para 9 pessoas é muito difícil. Para quem está acostumado para cozinhar só para si mesmo, cozinhar para 9, cara, é tudo numa proporção muito grande. Tudo um detalhezinho que você erra ali, você pode perder o ponto. Enfim, cozinhei para 9 pessoas, todos eles amaram. Pode ser que eles nunca vão me falar se eles gostaram ou não. Parece que eles gostaram. Mas o que eu senti ali é que eu também criei um ambiente onde essas pessoas puderam ter relacionamentos entre elas. Porque, assim, nem todo mundo se vê todo dia, nem todo mundo troca ideia todo dia, mas, pô, no final do jantar, um amigo já estava combinando com outro de visitar a empresa dele, de fazer negócio. Ah, visita minha empresa, vou te apresentar os clientes. Cara, quando você é a pessoa que apresenta outras pessoas, pode ter certeza que as suas portas vão se abrir através dos relacionamentos. Então, quando você abre a porta para alguém, as portas se abrem para você. Então, a gente que trabalha com vendas todos os dias, é muito fácil entrar no modelo automático, principalmente quando você tem que bater meta, quando a gente sabe, vai chegando no final do mês, precisa pagar conta, precisa bater meta, as coisas complicam. Quando a gente está nessa situação, é difícil muitas vezes parar, respirar e tentar encontrar um caminho de uma forma estratégica
para continuar vendendo mais. E eu posso te garantir que a melhor forma de você fazer isso é através dos seus relacionamentos, que é um valor intangível. Não tinha como você pagar para estar aqui no jantar na minha casa e jantar com pessoas que podem te abrir portas ao redor do mundo. Um dos caras estava, semana passada, ele estava passando o verão na Itália, em Sardenha, nem sei o nome, uns lugares na Itália lá que é de cada refeição é 200 euros. Né? O outro estava em Milão, o outro estava em Londres. Só os caras que tinha que ter passaporte para entrar aqui na minha casa, tava nesse nível. E eu só tava ouvindo, eu cozinhando e ouvindo os caras conversarem, as histórias, aprendendo, sem ter que falar muito, sem ter que ficar convencendo ninguém que eu era bom, que eu era ruim. Eles estavam na minha casa, eu estava cozinhando para eles, eu estava servindo eles. E quando você serve uma pessoa, quando você, antes de pedir, você dá algo para essa pessoa, você conquista essas pessoas. Seja na sua vida pessoal, que é esse meu caso aqui, esse jantar, ele é totalmente pessoal. Mas se eu precisar de qualquer coisa com qualquer uma dessas pessoas, é só eu pegar meu telefone e ligar. Entende? Porque as vendas são extremamente pessoais, principalmente vendas de ciclo maior, vendas mais longas, vendas com maior valor agregado. A pessoa não compra só porque o produto é bom, ou porque o serviço é bom, ou porque ela precisa, ela também compra de você. É importante a gente cultivar nossos relacionamentos, tá? O meu primeiro emprego, quem me proporcionou, né, é o Careca, meu primeiro chefe, meu primeiro emprego CLT, lá na do Chapéu, no Paris. Só que quem me apresentou ele foi meu mestre de capoeira, através da sobrinha do meu mestre de capoeira. Então, os relacionamentos, eles vão abrindo portas na sua vida, tanto nas vendas quanto em qualquer outro aspecto. Só que era um emprego de marketing em vendas, né? E aí, quando você, quando eu comecei nesse meu primeiro emprego, lá em 2012, lá com o Careca, todo mundo que chegava na loja dele, ele sabia o nome. E olha que é um outro formato, né? Uma loja. Hoje em dia é uma loja gigante, talvez você até conheça. Talvez não, se você não for de São Paulo. Esse vídeo ele vai chegar no mundo inteiro. Mas aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, tem uma região do Brás, 25 de Março e Paris, que é onde os grandes varejistas vendem para revendedores. Eles são meio que fornecedores, né? Então um lojista de bairro vai lá nessa loja, compra para poder revender na sua lojinha. E eu sempre observei isso e falei, caramba, velho, ele sabe o nome de todo mundo. Todo mundo que chegava na loja, o Careca dava a maior atenção. Levava para tomar um café, oferecia água, oferecia biscoitinho, perguntava o nome da família. A pessoa podia comprar uma xícara de chá ou a pessoa podia comprar um jogo de prato. Ele dava a mesma atenção. E se a pessoa voltasse lá, ele ia saber o nome dela. Isso é relacionamento. Eu sei que o exemplo que eu acabei chegando é um exemplo justamente de uma loja. Só que se você parar para... Quando eu paro para refletir, ele também, eu observava, ele também tinha esse nível de relacionamento com os fornecedores deles. Que daí eram os caras que vinham lá da China, que vendiam milhões para ele, e tem essa conexão, né? E quando eu comecei a cultivar isso e comecei a perceber o quanto isso era importante, eu comecei a valorizar muito mais isso, o relacionamento. O relacionamento ele te ajuda a vender, o relacionamento ele te ajuda a comprar, o relacionamento ele te ajuda a ajudar alguém que está precisando vender. Se você ajuda alguém que está precisando vender, pode ter certeza que você também vai vender mais. Quando eu trabalhava nessa empresa, trabalhei lá durante 3 meses, fiz uma rotação no Brás, no Paris e na 25 de Março. Olha só, cara, quando eu falo que eu tô no mundo das vendas aí faz pelo menos 13 anos, a minha escola foi 25 de Março.
Rua 25 de Março, Brás, Paris, a meca da área comercial de São Paulo, onde todo mundo vai comprar. Né? Todo mundo mesmo, do mais rico ao mais pobre, vai lá no mesmo lugar comprar. E você tem que saber lidar com essas pessoas. Você tem que olhar, entender. Putz, como que eu vou me relacionar com essa pessoa? Como que eu vou espelhar o meu comportamento com o comportamento dessa pessoa? O que que essa pessoa está buscando aqui no meu serviço que eu posso entregar para ela? E que mais eu posso entregar para ela? Se ela não encontrar aqui, para quem que eu indico ela? Onde que ela vai? E era uma época bem desafiadora, assim, porque, pô, eu fazia USP, né? E aí eu tinha. Não vou mentir pra vocês. Eu tinha aquela certa insegurança de falar: nossa, meu, tô fazendo USP. Meus amigos tudo estagiando lá na Hecht, Beckinser, sabe? P&G, Nestlé, Alemanha, é, Suzano. Só grandes empresas o pessoal já estava trabalhando. E eu comecei a trabalhar na 25 de março. E na época, eu tinha assim meio que uma vergonha, assim, uma vergonhinha de tipo, pô, eu trabalho na 25, faço USP, um negócio meio elitista até, né? Meio. Putz, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje para entender o quanto que era importante e o quanto que essa escola da 25 de março é, mudou a minha vida. Porque foi lá que eu aprendi a lidar com todo tipo de pessoa, a diversidade, velocidade, é tudo muito rápido lá. Preço, conveniência, disponibilidade e velocidade. Foi lá que eu tive o primeiro contato com isso, foi lá na 25. A partir disso, fiquei um período por lá, fui trabalhar numa empresa chamada Intima Store. Nem sei se eu podia estar falando o nome aqui, mas tudo bem. Estagiei lá por um período. E era uma época que eles estavam lançando uma linha de produtos eróticos no site. E aí eu era responsável pela suporte ao consumidor e tal. E era engraçado, porque vinham várias dúvidas, assim, umas dúvidas meio bizarras. Tipo, me deu alergia, usei um creminho e tal. E hoje em dia eu acho isso também que foi muito legal, porque foi nessa época que eu tive contato com e-commerce, né? Que é onde eu estou hoje. Essas duas experiências foi justamente para atuar com os e-commerce dessas empresas. Eu vejo o quanto o Steve Jobs, na biografia dele, ele chama isso de connect the dots, que é conectando as pontas. E tem um conceito que o Steve Jobs fala na biografia dele, que é: você só consegue conectar as pontas olhando para trás. Você não consegue conectar as pontas olhando para frente. Eu não consigo conectar as pontas do que está acontecendo na minha vida agora, planejando, olhando para trás. Eu consigo ter uma direção, um plano, uma estratégia. Só que muitas coisas vão acontecer ao longo desse caminho, inclusive em vendas é a mesma coisa. Você planeja negociar e aí a conversa vai para um lado que você não estava esperando, aí você vai tomar um café com o seu cliente, aí aparece um outro cliente de uma outra época, e aí aparece uma outra pessoa e cumprimenta você e fala: nossa, vocês se conhecem, e aí você já cria uma outra conexão e as coisas vão fluindo. E quando você vê, olhando para trás, tudo fez sentido. E em vendas, a gente precisa acreditar que vai vender. E quando eu falo de conectar as pontas, você precisa ajudar as pessoas que são impactadas pelos seus produtos ou pelos seus serviços a olharem para trás e pensarem: pô, que legal que eu encontrei essa pessoa no meu caminho e que ela conseguiu me ajudar com o que ela tinha para me oferecer na época. Eu acredito que o que eu fiz aqui em casa hoje, essa janta, foi um marco temporal. Essas pessoas aqui que se conectaram aqui, a partir disso, a partir de mim, elas vão criar laços entre elas, e elas vão gerar negócios entre elas vão gerar amizade entre elas vão gerar histórias entre elas, que
só fortalece um relacionamento delas entre elas e, consequentemente, o relacionamento delas comigo. Porque quando você faz o bem na vida das pessoas, você se fortalece. E, de novo, eu sempre falo, o que você menos tem que se preocupar num processo de vendas é o fechamento. Não vão te falar isso. Outros profissionais, outras pessoas, elas vão falar coisas diferentes. Elas vão falar que a venda tem que ter um começo, um meio e um fim. Você tem que ficar usando técnica de fechamento. Você tem que desafiar. Você não precisa de nada disso, cara. Sabe o que você precisa? Você precisa construir um relacionamento de confiança. Entendeu? Quando eu tava ali, já os caras já estavam conversando sobre soluções que uma empresa tem, que a empresa do outro está precisando. Tudo na base do relacionamento, informal. Porque a vida real, ela acontece assim, entendeu? Se você esperava entrar nesse vídeo achando que eu ia te falar a regra do jogo, como usar gatilhos mentais na hora de construir relacionamento para vender mais, eu não acredito nisso. E se você tá gostando do que eu tô te falando até agora, eu vou recomendar para você clicar no link do Substack, que eu tenho escrito minhas cartas lá. E, inclusive, eu escrevi um menu dessa janta. Eu vou pegar aqui rapidinho. Uma das coisas mais legais de hoje e que mais impressionou as pessoas foi o carinho, né, que eu tratei eles. Eu escrevi esse menu aqui, ó, pra eles, ó. Vê se vocês conseguem ver. Que eu acho que deve estar ao contrário, né? Teve entrada, prato principal, sobremesa. Cara, isso aqui é relacionamento. Isso daqui é o detalhe do detalhe do detalhe que faz você fechar uma venda. Eu tô aplicando num exemplo de uma janta que eu fiz para meus amigos, mas que se fosse um jantar de negócios, se fosse um jantar para discutir um contrato, para discutir um acordo comercial, os meus clientes eles ficariam tão encantados quanto os meus amigos ficaram. E esse é o pulo do gato. Devido às dadas proporções de compliance, de ética, de bom senso, você precisa tratar os seus clientes tão bem quanto você trataria os seus amigos. Você precisa perguntar como que tá a vida da pessoa, você precisa querer saber de verdade. E aí, tem uma questão de vocação, tem uma questão de técnica. E tem uma questão de sensibilidade. Eu sei que eu não tenho vocação para ser atleta de snowboard. Não tenho essa vocação. É frio, minha pele fica toda empipocada no frio, me dá alergia, eu não tenho montanha de gelo aqui perto. Tem gente que não tem vocação para ficar ouvindo as pessoas falarem e tratando as pessoas super bem. E, gente, não é tratar bem de dar sorrisinho falso, é tratar bem sem forçar nada, tratar bem por tratar bem. Quando a gente exercita isso, quando a gente faz isso, a gente consegue caminhar na direção de onde a gente quer chegar com a venda. Seja essa venda em qualquer lugar que seja, de qualquer tamanho. Para você cultivar bons relacionamentos, você precisa intencionalmente investir energia nisso. Você precisa responder às pessoas, você precisa lembrar do aniversário das pessoas, você precisa lembrar do nome das pessoas. Você precisa mostrar que você se importa com as pessoas. Porque as pessoas querem se sentir queridas. Você não fica feliz quando te manda um feliz aniversário? Você não fica esperando tal pessoa te mandar feliz aniversário no dia do seu aniversário? Uma vez eu fui numa reunião, no dia do meu aniversário, ano passado. Cheguei nessa reunião, o cliente ele fez um bolo pra mim. Olha que legal. Cara, eu nunca vou esquecer disso na minha vida. Nunca mais. Isso foi um gesto de relacionamento. Do lado deles, eles não precisavam fazer isso. Não precisavam. Nossa relação comercial não tinha nenhum conflito de interesse. O meu papel ali não tinha nenhuma vantagem que eles poderiam obter de mim por me dar um bolo de aniversário e tal. Só que claramente eles entendem a importância de cultivar o relacionamento. Por mais que não existisse uma segunda intenção por trás, assim, eu acredito mesmo nisso, tá? Não acho que foi tudo de caso pensado pra me manipular e depois que eu comecei o bolo eles iam vir com um cheque em branco, me pedindo desconto, me pedindo dinheiro. Gente, não é assim, cara, a vida não é assim. Mas, se essa pessoa
tiver com o pneu furado, me ligar e falar, pô, Renan, eu sei que você tá aqui em Caraguatatuba, furou meu pneu, você me ajuda? Porra, eu vou lá na hora. Esquece, eu vou lá ajudar essa pessoa. As relações comerciais nada mais são do que relações de troca. Você precisa cultivar o relacionamento com as pessoas ao ponto delas se sentirem confortáveis de trocar algo com você. Seja uma ideia, seja um conselho, seja um produto, seja um serviço, seja um contrato, seja dinheiro e vice-versa, né? Os caras estavam aqui já falando em abrir um fundo de investimento e nesse nível. Então, o ser humano é um ser de relacionamento, um ser de troca. E quanto mais relacionamento você tiver, quanto mais você acreditar em você mesmo, porque para você cultivar seus relacionamentos, principalmente em vendas, você precisa ter autoconfiança. Você precisa saber que tem coisa que você é muito bom. Eu sou muito bom na cozinha. Eu sei que eu sou. Minha avó me ensinou a cozinhar. Tá ligado? E eu faço isso com amor. Tipo assim, eu queria ver eles comendo a comida e ficando tipo, passando mal de felicidade. Eu sou igual vó mesmo. Eu fico feliz com isso. E eu sei que isso, pra minha profissão, que é vendas, é algo que pode me abrir muitas portas. Eu tava com um outro amigo meu, que tava aqui nesse jantar, inclusive, eu fui padrinho de casamento dele. A gente tava lá na Camargo, alfaiataria, experimentando o terno. E aí, enquanto a gente tava lá, apareceu o Alex Atala. E aí eu falei, Alex, posso te mostrar uma receita minha de um carbonara? Queria a sua opinião. Mostrei a receita do carbonara, a gente começou a trocar figurinha. Por que eu tô falando isso? Porque uma habilidade minha me fez me conectar com o Alex Atala numa situação completamente aleatória. Ele me passou o contato dele, me passou o telefone dele e pronto. Então eu fiz um contato através de um relacionamento, através de algo que eu tava fazendo despretensiosamente, mas que eu consegui conectar um talento meu com aquele contexto. Por mais que não tinha nada a ver. Eu sei que eu sou bom na cozinha, mostrei pro Alex Atala e ele falou, você é bom mesmo. Eu achei bonito. Então, meus amigos e minhas amigas, construam os relacionamentos de vocês a longo prazo. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã, talvez demore 10 anos. Os amigos que eu tenho que estão aqui na minha casa, alguns são bem recentes, outros eu conheço há 10 anos, 12 anos, 14 anos. E sempre apoiando essas pessoas, ajudando essas pessoas, estando nos momentos bons, nos momentos ruins. Se você vai começar um negócio, se você está vendendo alguma coisa, lembre-se que muitas vezes os seus primeiros clientes podem ser os seus próprios amigos, né? Então é isso. Se você gostou desse vídeo que eu gravei aqui à noite, depois da janta, a minha casa tá parecendo um furacão, um tornado, eu tinha que lavar a louça. Na verdade eu ia colocar tudo na máquina de lavar a louça. Mas eu falei, eu vou gravar um vídeo. Se você tá aqui até agora, se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo aqui também. Assiste esse próximo vídeo e tamo junto. Até a próxima.